Vou descrever uma cena aqui que eu tenho certeza que você já viveu. Você resolveu estudar para concurso, tá lá cheio de entusiasmo. Estava encantado com o salário, com a estabilidade, você já conseguia ver sua vida feliz e contente, ganhando muito dinheiro e trabalhando pouco. Aí você, muito dedicado, começa a sua jornada. Depois de alguns dias, começa a sentir algo estranho, daqui a pouco começa a sentir um peso diferente, e aí viu a motivação despencar. Do nada, a rotina ficou pesada, a ansiedade foi batendo e aquela empolgação inicial simplesmente sumiu, certo? Fique calmo, todo aprovado em concurso já passou por isso, mas só é concursado quem aprendeu a resolver esse problema e você vai aprender a resolver a sua motivação hoje. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e hoje sou auditor de controle externo no Tribunal de Contas e estou aqui para colocar a sua cabeça no lugar e ajustar a sua mentalidade para ser aprovado em concurso público. Então, simbora comigo. Hoje eu vou te mostrar por que contar apenas com a motivação diária é um erro, quais são os fatores que derrubam a sua vontade de estudar e, principalmente, estratégias para recuperar o ânimo quando ele estiver em baixa. Então fica aqui comigo até o final, porque a motivação pode fazer toda a diferença na sua constância e a constância é o que te leva à aprovação. Então, para a primeira parte dessa aula, eu vou te explicar por que a motivação sozinha não vai sustentar o seu estudo. Vamos começar com a verdade aqui. Muita gente pensa que precisa ficar motivado todos os dias, senão não vai estudar. Só que a motivação é oscilante. Ela sobe quando você se sente bem e ela desce quando você está cansado, quando você tem dúvidas, quando você sente a pressão. Então, se você depender exclusivamente desse combustível emocional, você terá dias produtivos e outros completamente estagnados. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que disciplina é a base. Mesmo quando a motivação some, o hábito e a disciplina podem te manter estudando. Agora, a motivação é o que está por trás disso tudo. É ela que é necessária para dar cor e sentido à sua caminhada. Afinal, ninguém aguenta um projeto de médio a longo prazo sem um motivo muito forte para persistir. Então é sim a motivação quem vai te manter estudando durante meses ou anos, ok? Então lembra, põe na cabeça, dias de alta motivação vão existir e quando isso acontecer você deve aproveitar ao máximo. Mas no dia de baixa motivação você precisa recorrer à disciplina, ao seu planejamento. Mas é a motivação mais profunda, aquele seu porquê, que não vai deixar você desistir mesmo quando tudo ficar complicado. Entendido isso, nós vamos para os fatores que derrubam a sua motivação. E o primeiro deles é estudar sem evoluir. Nada é mais desanimador do que abrir o seu material, ler durante horas e no final sentir que não aprendeu nada. Ainda mais se isso ficar se repetindo por dias, semanas, meses. A falta de um método eficiente, como o que eu ensino, faz com que o conteúdo não se fixe e isso gera a sensação de estou patinando, o que vai acabar com a sua vontade de seguir em frente. O segundo fator que vai acabar com a sua motivação é estudar sem ver resultados. Você faz simulado e não vê melhora nas notas. Ou você está ali, já viu um tópico, quando vai ver de novo não lembra de nada. Essa discrepância entre o esforço e o retorno imediato é comum em concurso. Inclusive já vi até matérias no G1 mostrando que o tempo dos concurseiros para ser aprovado aí, para ir bem, é de 6 meses a 2 anos, tá? Então, se você está achando que um mês você já vai ver diferença, 2, 3, não vai. Segura aí porque precisa de mais tempo, tá bom? Outra coisa que vai acabar com a sua motivação é estudar sem planejamento. Sem um cronograma, todo dia você vai ter que inventar o que você vai estudar. Isso demanda um esforço adicional para a sua cabeça e vai te dar a sensação de estar sempre perdido, de estar sempre fazendo esforço. Então essa falta de planejamento vai prolongar o tempo de cada sessão de estudo, vai gerar estresse e vai fazer você pensar, cara, não estou evoluindo mais uma vez. Mais um fator que vai acabar com a sua motivação é não acreditar que é possível. Esse para mim é o maior de todos. Se você acha que concurso é só para gênio, que não tem mais idade para passar, sua motivação acaba mesmo antes de você começar. Mas esse tipo de pensamento, em geral, só aparece depois das primeiras dificuldades. Quem acredita nisso desde o início nem começa a estudar. Mas quando você começa a estudar, vem as dificuldades, aí vem isso na sua cabeça. Às vezes vem uma prova que você foi mal, um simulado que não saiu como você esperava, às vezes uns dias sem conseguir estudar e você começa a se questionar, você começa a acreditar que não é possível. É nessa hora que essa crença vai derrubar o seu estudo. Então, para mim, esse é o ponto mais perigoso. Cuidado com isso. Ok, professor, já entendi o que acaba com a minha motivação. Então agora nós vamos falar em como construir a sua motivação. Vou te dar 3 estratégias que vai ajudar a reforçar ou construir a sua motivação para estudar. E a primeira delas é o quadro dos desejos. Tem muita gente que chama de vision board. É um simples quadro com fotos, palavras, imagens, desenhos, que é para te inspirar, que é o que você quer, é o seu porquê mesmo.
Pode ter ali fotos de carro, pode ter também fotos de casa, sua família feliz, lugares que você quer viajar, coisas que você quer ter, enfim. Coloque um local visível, que você sempre que precisar dê uma olhadinha, se inspire, porque funciona, tá? E por que funciona? Porque isso ativa o seu cérebro por trás do sacrifício. Ele faz te lembrar o que há de bom. E olha, dado real, já vi várias pesquisas, inclusive uma que eu já citei em outras aulas da Harvard Business Review, que mostram que pessoas que mantêm essa representação visual do que elas querem têm 47% mais probabilidade de não desistir em projetos de longo prazo. Então faça porque vale a pena. Outra coisa que parece boba e funciona muito, tá? Então, segundo passo aí para você construir sua motivação, assista a vídeos motivacionais. Tem gente que acha que isso é uma besteira, mas na minha experiência, com N alunos que eu já tive, cara, é uma estratégia simples, eficaz, que vai fazer você relembrar seu propósito, te dar um gás, tipo um cafezinho do dia. Enfim, pode ser um vídeo de um concurseiro aprovado contando sua história, pode ser palestras inspiradoras, pode ser até propagandas que incitem você a estudar. O ideal é não ficar demais, né, perdendo tempo nisso, só um pouquinho, mas usa pontualmente quando você estiver muito para baixo. E uma dica prática para você é fazer uma playlist curtinha no YouTube, com discursos, com palestrinhas, com, enfim, vídeos que te motivem. E aí, em dias ruins, você escolhe um e assiste, tá? Mas logo em seguida, volte aos estudos, porque você tem que aproveitar o ânimo que aquele vídeo vai te dar. Outra coisa que você pode fazer para melhorar sua motivação é conversar com concursados. Fala com alguém que já passou em concurso, conversa com ele, você vai ver que isso vai aumentar a sua crença de que é possível. Então aproveita para perguntar os desafios, as dificuldades, o tempo, o que a pessoa sentiu. A maioria deles vai dizer que também teve momentos de dúvida, que também teve momentos de falta de vontade, que em certo momento achou que não ia dar e ainda assim eles chegaram lá. E eu posso falar por mim. Quando eu comecei a estudar, eu já tinha alguns amigos que tinham passado em concurso e eles estavam estudando para passar em concursos ainda melhores. Sem dúvida, conversar com eles sempre me mantinha muito mais confiante de que era possível e me ajudava demais a continuar estudando. Outra coisa que você vai fazer para aumentar a sua motivação é seguir um planejamento com metas atingíveis. Para de colocar a meta irreal no seu estudo. Vou estudar 12 horas por dia. Essas coisas só vão gerar frustração e vão derrubar a sua motivação. O melhor que você faz é ter um cronograma factível e cumpri-lo, que aí você vai estar motivado todos os dias. É muito melhor do que prometer o impossível e falhar todos os dias. Então, meta de horas. Defina algo como 3 horas diárias. Você também tem que definir metas de conteúdo. Vou estudar 2 PDFs de direito administrativo, enfim. Você tem que entender mais ou menos o seu ritmo para fazer isso. E outra, metas de revisões. Você tem que saber quando estudar, quanto estudar, o que você já passou, tá bom? Então, tem vídeos aqui no canal sobre revisão, só você dar uma procuradinha, já tem lá tudo explicado para você, mas tem que fazer parte do seu planejamento. Outra coisa essencial para sua motivação, comemore as pequenas vitórias. Passou de 50% para 60% em um simulado, terminou um PDF, concluiu o cronograma da semana, celebre. Pode ser um passeio rápido, um doce favorito, um bom trabalho. Cara, você tem que pelo menos reconhecer essas vitórias, porque isso envia ao cérebro a mensagem de que estudar dá resultado, ainda que parcial, e isso vai retroalimentar a sua motivação. Eu gosto de dizer aos meus alunos que eles não precisam se preocupar com a aprovação. Ficar pensando em aprovação só atrapalha. Ao invés disso, bata suas metas, feche as horas do dia, feche as horas da semana, conte os meses estudados, conte as questões feitas. Quando você tiver feito o suficiente, a aprovação vem naturalmente. Então, recapitulando os principais pontos para fortalecer a sua motivação. Primeiro, você tem que entender que a motivação oscila e a disciplina sustenta. Você não vai contar só com a vontade diária todos os dias, você precisa de uma rotina, mas é a motivação que vai te manter nisso no longo prazo. Outra coisa que você tem que lembrar são os fatores que derrubam o seu ânimo. Falta de resultado, estudo sem planejamento, sensação de não evoluir e falta de crença na própria capacidade vão acabar com sua motivação. Agora, nossas estratégias de recuperação, quadro de desejos, vídeos motivacionais, conversa com concursados, planejamento com metas reais e comemoração de pequenas vitórias. Faça isso e veja sua motivação decolar. Concurseiro, a motivação não é um estado permanente, mas você pode aprender a alimentá-la quando ela estiver fraca. Ao mesmo tempo, lembre-se de que o hábito e a disciplina são o que realmente te empurram nos dias mais difíceis, mas é a motivação que vai te manter nessa sua vida até você passar. Então,
Conecte-se constantemente ao seu porquê, use estratégias pontuais para sair do buraco e, sobretudo, acredite que a aprovação é possível, mesmo se hoje os resultados não forem os esperados. Confie no amanhã. Nos dias bons, a motivação te impulsiona. Nos dias ruins, a disciplina te salva. E se você quer dar o próximo passo e aprender o básico que você deve implementar para o seu estudo render, eu vou deixar na tela uma aula que vai te ensinar algumas técnicas que eu usei para ser aprovado. E como sempre, se você quer ser aprovado, você sabe que você tem que curtir esse vídeo e se inscreva no canal para estar sempre à frente dos seus concorrentes e receber as nossas aulas primeiro. Nos vemos na próxima. Até mais!